Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Um bom dia a todos, que nós tenhamos um grande domingo, sempre em paz. E é uma alegria muito grande voltarmos ao IELAR, revermos amigos e sempre na oportunidade para fazermos novos amigos. Então é um prazer imenso estarmos aqui uma vez mais. E a nossa tarefa de hoje será refletir acerca de uma mensagem muito curtinha, chamada A Melancolia, que está inserida no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos mais longos capítulos de todo o Evangelho. E é fácil nós compreendermos o porquê. O seu próprio título vai denunciar a importância do seu tamanho. Bem-aventurados aflitos. Nós todos sabemos que o nosso mundo ainda está na classe de expiações e provas, rumando aí para a regeneração, e portanto todos nós que aqui nos encontramos ainda temos um campo de prova muito vasto e também algumas expiações a serem vivenciadas para que nós consigamos nos desvencilhar das dívidas e nos projetarmos para o futuro de uma forma mais tranquila. Então é natural que nós tenhamos provas e expiações. E é natural que essas provas e essas expiações impactem dentro do nosso mundo íntimo, notadamente no campo da emoção, porque toda dificuldade, todo sofrimento traz alguns ecos, algumas reverberações no campo dos nossos sentimentos. E a melancolia é um desses sentimentos muito presentes ainda na nossa natureza. E por melancolia nós vamos chamar aqui a tristeza da alma, uma certa tristeza de alma. Nós não vamos chamar a melancolia aqui de depressão, né? Não é esse o intuito. A melancolia aqui é aquela tristeza, aquele down momentâneo, aquela desanimadinha que às vezes dura alguns dias, às vezes dura uma semana. Então nós vamos discutir melancolia aqui sob a ótica do Evangelho, e é fácil para nós todos que já estamos nos acostumando com as letras do Evangelho, é fácil a gente tirar algumas conclusões, né? E essa é a nossa ideia aqui na manhã de hoje. Nós vamos passar em revista então a mensagem do Espírito François de Geneve, e com isso a gente vai abordar alguns temas doutrinários. E o Espírito Benfeitor começa perguntando para todos nós: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Nós que já temos um certo conhecimento da realidade espiritual, do mecanismo espiritual, nós já temos evidentemente noções muito presentes que evitam muitas das tristezas, mas às vezes o baque chega, né? Dependendo da profundidade, dependendo do impacto da dificuldade ou da dor, a tristeza chega. Mas imaginemos François de Geneve falando para um mundo que não conhece ainda a realidade espiritual no seu contexto maior, não conhece a lei de ação e reação. Então, quando se pergunta genericamente para as pessoas: sabei por que uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida, é o contingente maior da nossa população que desanima muito facilmente diante das dificuldades, né? É que vosso espírito, responde o benfeitor, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Raciocinemos, ele está dizendo aspirando à felicidade e à liberdade. Ora, a felicidade e a liberdade são anseios naturais da criatura humana.
Se nós levarmos então para o campo dos seres biológicos de uma forma geral, nós poderíamos trocar a palavra felicidade por sensação de bem-estar. Todos os seres vivos buscam automaticamente uma condição, uma percepção de bem-estar. É instintivo isso. Nós buscamos naturalmente uma possibilidade de nos sentirmos bem, independentemente da situação na qual nós nos encontramos, e todos os seres vivos buscam esse estado. Tanto isso é uma realidade que é discutido por Allan Kardec no capítulo Lei de Conservação, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E na questão 719, o codificador pergunta aos espíritos se essa busca pelo bem-estar, se essa busca pela, vamos dizer assim, pelo sentimento de felicidade, que bem-estar ao máximo nós poderíamos considerar a felicidade, se essa busca é coerente com a lei de Deus, está em consonância com a lei de Deus, ou seja, quando eu busco o meu próprio bem-estar, a minha felicidade, eu estou sendo egoísta. Quando eu busco minha própria condição de bem-estar, eu estou querendo me sobrepor às pessoas. Kardec está perguntando para a espiritualidade maior se faz parte da natureza dos nossos espíritos essa busca pelo bem-estar. Ao que os espíritos superiores responderam que sim, é absolutamente natural nós buscarmos a sensação do bem-estar, nós buscarmos um estado de felicidade. Mas os espíritos nos explicam na resposta à questão 719 que essa busca pelo bem-estar precisa obedecer 2 critérios para estar coerente com a lei natural. O primeiro critério é em relação à nossa própria constituição física, dizem os espíritos. Em relação ao corpo físico, é preciso tomar cuidado com os excessos, porque os excessos contrariam a lei de conservação. Então, quando o meu corpo físico impacta no meu espírito, eu preciso prestar atenção, observar se aquilo que eu estou fazendo com ele não está reverberando negativamente em função das minhas opções. Então é preciso tomar cuidado com aquilo que se faz com o corpo. Lei de conservação, os espíritos já estão nos dizendo. Então, quando eu sofro diante das dificuldades que o meu próprio corpo físico apresenta ao meu espírito, precisaríamos pensar o que é que nós estamos fazendo com esse corpo que nos serve de prisão, diz ele. Prisão do espírito, porque a gente precisa, evidentemente, do corpo para exercitar o nosso potencial espiritual, desenvolvendo o nosso espírito junto a esse corpo. Lembrando que o Senhor Jesus disse que o corpo físico é um templo do espírito, e portanto, se é templo é sagrado, se é sagrado precisa ser bem cuidado. Então nós aspiramos a uma felicidade, ou seja, a um bem-estar, mas o corpo nos prende. Lei de conservação diz que é preciso tomar muito cuidado com os excessos em relação à constituição física. E o segundo aspecto a ser analisado em relação ao bem-estar nosso, e aí já é no campo da moral, os espíritos dizem, na questão 719, que nós não podemos de forma alguma fazer com que o nosso bem-estar cause mal-estar a quem quer que seja. Então, para que eu me sinta bem, ninguém pode estar se sentindo mal ostensivamente, objetivamente, intencionalmente. Então, é muito fácil a gente perceber no mundo que a gente vive, né? Algumas pessoas ainda dizem assim: se não for do meu jeito não serve, ou é do meu jeito não precisa fazer. Ou seja, a gente está impondo às pessoas nessas condições, a gente está impondo o nosso jeito de pensar e de ser, e com isso a gente tira a naturalidade das pessoas e consequentemente o bem-estar dessas pessoas, para que a gente se sinta bem. Isso é contrário à lei natural, dizem os espíritos. Então é absolutamente querer ser feliz na terra, é absolutamente natural buscar o sentido de bem-estar, mas nós precisamos prestar atenção naquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos é o que vai trazer resultado para nós outros. Consequentemente, quem tira a nossa própria condição de bem-estar e de felicidade somos nós mesmos. Ninguém tem nada com isso. É tão somente uma questão de posicionamento em relação à vida a partir do nosso próprio corpo, que é uma prisão.
E quando François de Geneve, que nós aspiramos também à liberdade, há dois aspectos a ser analisados aqui. Uma em relação ao próprio corpo, né? E outra relacionada à própria condição reencarnatória na qual nós nos encontramos. Ora, nós sabemos que o nosso corpo físico bloqueia, oblitera memórias que nós temos de outras existências, as nossas experiências de vida, o que significa dizer que a gente não tem a liberdade espiritual para essa existência daquilo que o nosso espírito já conquistou. Consequentemente, nós estamos sofrendo um processo de cerceamento em função das tarefas para esta encarnação, o que significa dizer que o nosso próprio corpo físico não dá a liberdade que nós gostaríamos de ter, por conta de uma necessidade evolutiva ainda no nível em que nós nos encontramos. Mas nós poderíamos questionar ainda acerca da liberdade, já não mais do espírito preso ao corpo físico, mas a liberdade que todos os espíritos têm, além da vida física, que é muito maior do que a liberdade que nós temos aqui na Terra. E nós, enquanto espíritos encarnados, nós sabemos no nosso íntimo que existe uma liberdade muito maior para nós outros quando nós estamos no mundo dos espíritos. E muitas vezes, é o que a gente depreende aqui de François de Geneve, nós nos entristecemos diante da vida porque a gente está relutando contra essa falta de liberdade aqui na Terra, aspirando por uma liberdade que é a do espírito. Mas é possível ser livre por completo? Pergunta Kardec em Lei de Liberdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Não, não é possível, nem numa questão nem na outra, nem na questão física, como já vimos, nem na questão social, porque a liberdade aqui na Terra não pode ser completa, porque uns dependem dos outros, e a nossa liberdade não pode ir além da onde começa a liberdade alheia. Nós necessitamos uns dos outros. Então, é errado de nossa parte buscar a liberdade espiritual, mesmo porque ela é impraticável. E muito mais é errado a gente querer uma vida livre por completo na Terra, porque a sociedade nos impõe determinadas obrigações. Então, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vão balizar o nosso entendimento acerca daquilo que é possível ser livre ou exercitar como liberdade aqui na Terra. É fácil perceber que são os nossos anseios, então, que precisam ser educados. Eu aspiro, como espírito imortal, uma felicidade e uma liberdade. Vamos voltar nessa questão da felicidade com um pouquinho mais de detalhes, porque só a doutrina espírita é capaz de nos balizar o entendimento e as ações no tocante à felicidade. Mas nós todos aqui temos a necessidade de nos adaptarmos, portanto, às circunstâncias e situações, portanto, nas que nós estamos inseridos, porque se eu tornar os meus anseios além daquilo que é factível pelo próprio processo reencarnatório, eu haverei de sofrer. Então, a dificuldade está justamente em nos adaptarmos à realidade do nosso espírito, à realidade do nosso planejamento reencarnatório. Sigamos, depois nós vamos voltar aqui. Reconhecendo inúteis os esforços para ser feliz ou ser livre, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Nós então determinamos para nós mesmos que as dificuldades que temos da vida e as dificuldades que temos para modificar as coisas, nós mesmos valorizamos essas coisas e nos dizemos infelizes porque a gente não consegue modificar isso. Raciocinemos. Existe naturalmente leis que regem tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que existe, sendo fruto da causa primária de todas as coisas, da inteligência suprema, está fundamentado em leis absolutamente perfeitas. A ciência
busca conhecer as leis que regem a matéria. E as religiões, a filosofia, busca conhecer as leis que regem o campo da moral, portanto do comportamento. Mas existe um conjunto de leis. Allan Kardec chama esse conjunto de leis que rege tudo aquilo que existe no campo material ou no campo espiritual de lei natural. E ele vai estudar isso no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta do capítulo, ela por si mesma já é reveladora no tocante à nossa relação com a felicidade. E por que a gente se julga infeliz, como propõe aqui o benfeitor espiritual. A questão 614 é proposta por Kardec, tem um sentido. Mas os espíritos apostam todas as suas fichas de informação numa resposta que talvez nenhum de nós esperasse que coubesse na própria pergunta. Porque Allan Kardec vai perguntar aos espíritos o que se deve entender por lei natural, ou seja, esse conjunto de leis que rege tudo aquilo que existe, um funcionamento de toda a obra divina, e mantendo sempre o ponto de referência na perfeição divina. E tudo aquilo que procede da perfeição divina é por si mesmo perfeito. Então as leis que regem tudo aquilo que existe são perfeitas. Kardec quer saber o que se deve entender por essas leis perfeitas. Os espíritos disseram que a lei natural é a lei divina, ou seja, eles estão garantindo que tudo que existe está fundamentado em cima da divindade maior, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E acrescentam, e aí está a grande revelação que só a doutrina espírita tem. É a única, a lei de Deus, necessária para a felicidade do ser humano. E o ser humano só se torna infeliz porque se afasta dela, porque essa lei, dizem os espíritos, lhe indica o que deve e o que não deve fazer. Ora, então existe uma felicidade à nossa disposição, mas essa felicidade está embasada ou fundamentada em leis. Essas leis dizem o que nós devemos e o que não devemos fazer, e nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dela. Então todo o processo de mal-estar diante da vida ou de infelicidade tem a ver com o nosso posicionamento em relação à lei natural ou à lei de Deus. O que significa dizer que é de responsabilidade pessoal a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então todas as vezes que nós acusamos alguém de nos tornar infelizes, de nos tirar o bem-estar, nós estamos cometendo um engano, pois que só há uma pessoa que pode interferir na minha percepção de bem-estar ou de felicidade: eu mesmo, no meu posicionamento em relação às leis naturais, lembrando que o Senhor Jesus transformou toda a lei e os profetas em lei de amor, ou seja, tudo aquilo que se diz lei natural tem como fundamentação o amor, que é um sentimento, diz Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que precisa ser trabalhado, a ponto de se transformar num sol interior. Ora, se é um sol interior, o amor vai clarear o nosso íntimo, tanto quanto vai clarear no entorno. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer que, se quisermos provar se aquilo que estamos fazendo é amor ou não, é só observarmos o impacto na vida alheia, porque, nas palavras do Cristo, amor é dar a sua vida pelos seus amigos, ou seja, é um processo de doação. Como para que eu me sinta bem, me sinta feliz, eu acho que as pessoas é que têm que doarem para mim, eu estou contrariando a lei natural que diz que amor é doação. E como a cada um de nós é dado segundo as suas obras, eu só tenho direito a receber amor se eu der amor. Então, quando nós nos consideramos infelizes, nos julgamos infelizes, nós estamos demonstrando a nossa infantilidade espiritual e, consequentemente, a nossa ignorância em relação à lei natural. Essa tristeza, portanto, a melancolia, é opcional. E quem está escolhendo por ser infeliz ou feliz aqui na terra, somos nós mesmos. Continuemos. Crede-me, diz o benfeitor espiritual, crede-me,
acredita em mim. Ora, esse termo foi utilizado até por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu já vos teria dito. Os espíritos superiores estão chamando a nossa atenção para nós acreditarmos neles. Mas vamos trazer a coisa para o nosso dia a dia. O quanto se reluta aqui na terra, nos dias de hoje, com as tais das fake news. Nós acreditamos em cada barbaridade aqui na terra, nós acreditamos em cada infantilidade ainda, que é incrível. E os espíritos benfeitores e Jesus, o maior de todos eles, nos convida: acredita em mim. As minhas obras, dizia Jesus, testificam de mim. Então, observa o que eu faço, o que eu fiz, e acredita em mim, porque ninguém pode fazer o que eu faço se Deus não estiver comigo. Estamos interpretando Nicodemos conversando com Jesus, né? Então a gente acredita em qualquer porcaria, mas não acredita no chamamento dos espíritos superiores e do próprio Cristo. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Ora, a vontade é um atributo da nossa alma, e as impressões que nós temos sobre a vida estão fundamentadas no nosso conhecimento, na nossa experiência de mundo. Então quem decide se a vontade vai ser fortalecida ou enfraquecida sou eu. Mas se eu me deixar levar por essas impressões, porque são impressões, está dizendo o benfeitor, se eu me deixar levar por essas impressões, eu perco a vontade de viver, eu perco o sentido da vida e, consequentemente, eu perco a oportunidade de desenvolver as minhas forças, que é para isso que nós viemos aqui na terra. São inatas no espírito de todos os homens, ou seja, de todos os seres, as aspirações por uma vida melhor, mas não é dado a cada um segundo as suas obras. Então, se eu aspiro por uma condição melhor, eu tenho que fazer por onde isso acontecer. Eu preciso começar então a acreditar naqueles que já passaram pelo caminho que nós estamos passando, aproveitando da experiência deles para melhorar a minha posição evolutiva. Então, quando o benfeitor fala crede-me, resistir com energia, ele está dizendo que isso é uma opção minha, porque ele já passou por isso e está garantindo que o resultado é bom. Mas enquanto eu ficar acreditando em fake news, eu vou patinar sempre no mesmo lugar, né? Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Raciocinemos aqui. Não as busqueis neste mundo. O que diz o Velho Testamento acerca do nosso mundo? A felicidade não é deste mundo. Então a felicidade que a gente almeja, que é sempre no máximo, ainda não é possível a este mundo, porque este mundo é um mundo reservado para espíritos que têm necessidades de provas e expiações. Mas é impossível ser feliz? Não, não é impossível ser feliz. E aí a gente precisa estudar um pouquinho mais o Livro dos Espíritos, a partir da questão 920. Vamos resumir. 920, Allan Kardec pergunta se é possível uma felicidade completa na Terra, ao que os Espíritos disseram que não, porque aqui quem não está em prova está em expiação, mas compete ao ser humano ser feliz tanto quanto é possível ser no mundo em que nós nos encontramos. Ou seja, a felicidade na terra ainda é uma questão de opção pessoal de cada um. É um dever nosso ser feliz. Mas o Espírito falou, o benfeitor falou prova e expiação. Ora, na sua perfeição absoluta, Deus não pode dar nada para mim, seu filho, algo que eu não tenha condições de resolver, ou que eu não tenha condições de experimentar, ou ainda que eu não mereça passar. Então tudo aquilo que acontece comigo é em função da minha necessidade evolutiva,
Daí a questão das provas e expiações serem pessoais, particulares. E por isso mesmo nós precisamos compreender a questão do dever de ser feliz. O que é dever de ser feliz? Compreender que as provas que nós passamos, e não importa se a gente identifica ou não como provas, elas fazem parte de um contexto necessário às minhas particularidades. Então, no meu processo reencarnatório, eu planejo uma reencarnação. O Espírito sopra a vida onde Ele quer, diz Jesus a Nicodemos, ou seja, nós planejamos a nossa reencarnação, buscando um campo de provas para a evolução do nosso espírito. E as expiações, as necessidades particulares em função daquilo que fizemos para outras pessoas nas outras vidas, ou deixamos de fazer, porque nem sempre é o que será que eu fiz na outra vida. Às vezes é o que será que eu não fiz na outra vida, e agora eu tenho que fazer, em situações outras. Então, quando nós buscamos aqui na Terra uma felicidade, a gente precisa compreender que não é a felicidade como o mundo a vê, mas não a busqueis nesse mundo significa busca a felicidade do Espírito. Do Espírito. Pense como Espírito, porque é o que nós somos. Nós estamos numa vilegiatura carnal, mas nós somos Espíritos. Então não busca no mundo material, porque a gente não sabe nem lidar com o mundo material. É o que Kardec vai perguntar na questão 922. Quais são os pressupostos da felicidade possível na Terra? E todos nós nos lembramos dessa resposta. Em relação à vida material, a posse do necessário. A gente nem sabe ainda materialmente o que é necessário ou não para a gente viver. A gente sempre acha que é preciso ter mais, e mais, e mais. Em relação à vida moral, a consciência tranquila, dizem os Espíritos. Ora, é na consciência que está a lei de Deus ou a lei natural. E todas as vezes que eu infringir a lei, a minha própria consciência vai entrar em desalinho, ou seja, vai se tornar intranquila, consequentemente, menos percepção de felicidade. E fé no futuro, dizem os Espíritos, que é para onde a gente está indo. Mas o futuro só será melhor se eu aproveitar o momento presente para construí-lo. Então eu não posso, nesse momento presente, olhar para o passado e ficar lamentando o que eu fiz ou o que eu não fiz. Isso é gastar energia com uma situação que não tem jeito mais de ser mudada. Também não posso viver o futuro porque ele ainda não chegou. Consequentemente, eu preciso internalizar, interiorizar a ideia de que só há um momento factível para que eu mude a minha natureza existencial. É o momento presente, fazendo uso das experiências do passado e planejando um futuro através de novas atitudes, de novos comportamentos, ou seja, um processo de educação do espírito, como propõe Allan Kardec. A educação, diz Kardec, é um conjunto de hábitos adquiridos. Então eu preciso adquirir novos hábitos para que eu possa construir novas coisas, porque se eu não adquirir novos hábitos através de novos conhecimentos, eu continuarei fazendo as mesmas coisas, os mesmos resultados, a mesma percepção, o mesmo sentimento de infelicidade. Então não busqueis nesse mundo, e agora que Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem. Olha que interessante essa questão. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus sempre deu ao homem, ao ser humano, a oportunidade de ter a sua lei conhecida. Ao que os Espíritos responderam que sim, que nós nunca estivemos desamparados. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram na Terra. Nós estamos falando encarnaram, é o que está escrito no Livro dos Espíritos. Não é reencarnaram. Ou seja, os espíritos superiores não têm necessidade de reencarnar, mas eles optam pela encarnação para ajudar os atrasados. A prova maior, Jesus, que em sendo governador espiritual da terra, tem plenos poderes para mandar quem quer que seja aqui na terra, mas na hora de implantar a lei de amor, ele mesmo toma para si a tarefa maior e vem fazer o serviço. Então nós nunca estivemos desamparados, mas acontece, e Kardec vai discutir isso com os espíritos nas questões seguintes, acontece que até então os espíritos que tinham vindo à terra
em qualquer campo que seja, na ciência, na religião, na filosofia, ajudando a gente a se desenvolver, esses espíritos não falavam abertamente as coisas relacionadas ao espírito. E Jesus deixou isso como sendo uma característica natural, quando ele cobra Nicodemos: você é doutor da lei, é doutor em Israel e não sabe destas coisas que são da terra, e se eu te falar das coisas então do céu? Ora, até a chegada da doutrina espírita, as informações que nós tínhamos a respeito da invisibilidade eram tudo pressupostos construídos pelos homens, encarnados, portanto, com uma ou outra intuição. Mas a partir da doutrina espírita, quem está falando como as coisas funcionam são aqueles que estão do outro lado, e mais, estão do outro lado já esclarecidos. Então a doutrina espírita utiliza da mensagem dos espíritos superiores para ensinar nós outros aqui o que fazer para conquistar o espaço que eles já conquistaram com maior rapidez. Mas tudo isso se dá em um tempo em que nós já temos condições de fazê-lo, porque não se dá, segundo o Evangelho, pérolas aos porcos. Então a informação chega no momento em que nós temos condições de colocá-la em prática. Então não a busqueis neste mundo, e agora, quando Deus os envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem. Então, mais do que nunca, é preciso prestarmos atenção no Espírito de verdade. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, consoante ao Evangelho de Jesus. Instruí-vos, ou seja, aprenda. Mas não é aprender só doutrina espírita, só religião. Não, o princípio inteligente do universo precisa aprender, e aprender sempre, e muito. Para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação. O que ele está falando? O anjo da libertação é a morte. Então a morte passa a ser para nós outros nada tétrico, mas uma libertação do espírito. Se nós aspiramos uma felicidade e uma liberdade que não é deste mundo, mas nós vamos construindo-os através de um novo pensar e de uma nova atitude, a morte passa a ser um anjo de libertação, ou seja, vai restituir para nós outros uma liberdade, uma felicidade que não é possível ter na terra, mas é possível tê-la no mundo espiritual a partir das consequências daquilo que nós fazemos. Então, com isso, a doutrina espírita desmistifica a morte e transforma a morte numa porta de felicidade. É bem verdade que a gente vai carregar a saudade, a gente vai carregar alguns sentimentos produzidos pelo afastamento, mas como espíritos, e já pensando como espíritos, nós vamos experimentar uma felicidade muito maior daquilo que a gente possa até imaginar, não é? Para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Essa frase é muito interessante. Por quê? Raciocinemos. Morrer é fácil, é só estar vivo, e todos nós já passamos por isso. A pergunta então não é o que fazer com a morte, a pergunta é como desencarnar. E esse é o problema, porque morrer basta estar vivo, e desencarnar? Desencarnar é, entre aspas, sair do corpo e voltar à vida espiritual. Qual tem sido o nosso maior problema aqui na Terra? Justamente nos desvincularmos na hora certa daquilo que é do corpo, daquilo que é do espírito. E a maioria de nós aqui na Terra, e é só observarmos a literatura espírita, não sabemos desencarnar. Ou seja, a maior parte de nós outros ainda enfrenta dificuldades de entendimento, de aceitação, desespero. Por quê? Porque a gente não consegue desencarnar, ou seja, não sabe como sair do corpo. Ora, quando a gente precisa fazer uma coisa e não sabe fazer, o de que é que precisamos? De ajuda. Pois existem equipes e equipes do mundo espiritual que ajudam os recém-falecidos desencarnarem. Mas ocorre que no campo do espírito a cada um é dado segundo as suas obras, e eu só mereço ser ajudado se eu tive uma vida onde eu ajudei.
Consequentemente, na hora de voltar para o mundo dos espíritos, eu preciso de ajuda para romper os liames que ainda me prendem ao corpo físico, aos interesses do homem material. Mas para que eu tenha acesso a esse socorro, eu preciso ter uma vida de socorro, uma vida de auxílio, uma vida de doação às pessoas, ou seja, uma vida de amor na proposta de Jesus. Então o anjo da libertação vem para dar o que há de melhor para mim como consequência daquilo que eu vivi, e ele vai me ajudar a romper os liames. Quais liames? Aqueles que eu crio ou que eu mantenho através das minhas viciações físicas ou das viciações mentais que ainda prende o meu espírito nesse mundo físico, porque eu preciso voltar para o mundo dos espíritos, mesmo porque para fazer um novo balanço daquilo que eu ainda tenho para construir, para planejar uma nova reencarnação futura. Então a doutrina espírita está desmistificando a morte, tanto quanto está nos ajudando a entender que mais cedo ou mais tarde nós teremos que sair do corpo, e sairemos mais facilmente pelo bem praticado ou com o auxílio da espiritualidade maior. E é preciso pensar nisso. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, ou seja, nós temos uma missão pessoal, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, ou seja, as atribuições naturais que se apresentam precisam ser bem resolvidas. Francisco Cândido Xavier, com as atribuições de Francisco Cândido Xavier. Madre Teresa de Calcutá, de Madre Teresa de Calcutá. Navarro, com as atribuições do Navarro. Então eu preciso viver a vida do Navarro e trabalhar em todas as circunstâncias para as coisas acontecerem de acordo com aquilo que foi planejado. E o que foi planejado é: se você quer bem-estar, você dá bem-estar. Você precisa progredir, então vá atrás do progresso, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E se no curso desse degredo provação, a encarnação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, que é o que a gente tem visto muito hoje em dia, sede fortes e corajosos para o suportar. Quem decide a forma como enfrentar a vida, porque eu não consigo mudar os acontecimentos da vida, mas eu consigo me posicionar diante desses acontecimentos. Eu é que escolho de que forma eu vou me posicionar diante dos acontecimentos. Consequentemente, se eu ficar lamentando: mas por que comigo? Fulano faz tudo errado, não acontece nada com ele. Isso é problema de cada um. O que acontece em nossas vidas faz parte de um planejamento. Deus não dá pedra para o filho que pede pão, e nem uma serpente para o filho que pede peixe. E Ele sabe não só quantos fios de cabelo tem na vossa cabeça, quanto Ele sabe de cada folha que cai de cada árvore. O que significa dizer que a particularidade da vida, ela é, por isso mesmo, pessoal, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Sede fortes e corajosos para o suportar, obrigação pessoal. Afrontai os resolutos. O que significa isso? Que nós temos as forças necessárias para vencer as dificuldades e as problemáticas que a vida nos apresenta. Se assim não fosse, Deus seria injusto ou maldoso, e isso Ele não é, porque Ele é a própria perfeição. Então cada um de nós tem as forças interiores necessárias para fazer o que precisa ser feito. Dura um pouco, é verdade. O sofrimento na terra, e qualquer um de nós sabe muito bem disso, faz com que a nossa percepção do tempo passe muito devagar. Quando a gente está feliz, rapidamente passam-se os dias, mas quando a gente está em dores, parece que o tempo se arrasta. Mas se nós compararmos, como propõem os espíritos, a nossa vida de encarnado diante da vida da imortalidade, isso aqui dura muito pouco tempo. Dura muito pouco tempo. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Quer dizer, aqueles amigos que nós temos no mundo dos espíritos, amigos de outras reencarnações, parentes de outras reencarnações e até dessa que já nos anteciparam ao retorno. Esses espíritos estão lá nos aguardando, estão lá esperando por nós e torcendo por nós, jubilosos por ver-vos de novo entre eles. Eles vão nos alegrar e se alegrar
quando nós nos encontrarmos, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Percebamos, nós não estamos sozinhos. Jesus foi muito claro acerca disso. Eu não vos deixarei órfãos, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. O Senhor está garantindo que a gente não está caminhando sozinho nas dificuldades do mundo, nas dores do mundo, nos mal-estares que o mundo coloca para nós outros. Nós não estamos sozinhos, por mais sozinhos que nós estejamos em termos de família, em termos de amizade, em termos de sociedade, espíritos estão caminhando conosco, nos insuflando bom ânimo através da intuição. Mas é preciso ouvir o benfeitor. Crede-me, acredita em mim, dizem os espíritos superiores, acredita em mim, diz Jesus. Esqueça as fake news, analise as fake news, raciocine. Há uma quantidade enorme de espíritos torcendo por nós outros, e há uma quantidade enorme de espíritos encarnados junto de nós outros, que são aqueles que vieram para nos incentivar com a própria presença, com o próprio exemplo, com algumas palavras, mas a gente foca naquilo que é mais pessimista, naquilo que é mais negativo, e acaba por fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos àquilo que é positivo e que está à nossa disposição. É preciso pensar sempre nisso. Por isso, vos convido, tanto quanto a mim próprio, a raciocinar sempre e sempre nessa mensagem de François de Geneve. Muitíssimo obrigado a todos, um grande domingo, sempre com muita paz. Muito obrigado.